Shalom! O Dia dos Pais está chegando, eu sou o pastor Alexandre Caman e esse é o canal da Escola Mavid e eu tenho uma pergunta importante para te fazer. Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi um bom pai? Bom, se inscreva no nosso canal, toque no sininho para que as notificações te informem dos vídeos novos, porque agora a gente não para. Bom, depois de tanta polêmica sobre o Dia dos Pais, eu resolvi gravar esse vídeo para trazer uma mensagem inspirativa sobre esse dia que é comemorado em todo o mundo em datas diferentes, mas no Brasil é sempre no segundo domingo de agosto. Na verdade, a data ela foi instituída lá em 1953 e era o dia 16 de agosto, em referência ao São Joaquim, pai de Maria, pela tradição católica. Mas depois foi para o segundo domingo de agosto, sempre com uma perspectiva comercial, coisas do Brasil, né? Bom, a palavra pai no original hebraico é a palavra av, A-V, mas com influência do aramaico e a transliteração do grego, a gente conhece muito como Abba, que também é uma maneira carinhosa de se expressar ao Senhor. E talvez a gente pensar sobre paternidade comparado a Deus seja muito pesado, uma covardia, né? Mas tem esse personagem na Escritura que é chamado segundo o coração de Deus, o rei Davi, que eu gosto muito. Mas a gente fica com essa pergunta quando olha para a casa de Davi. Há um episódio em 2 Samuel, capítulo 6, que talvez nos deu o norte de por que a casa de Davi sofreu tantos conflitos. E não somente pelo pecado que ele comete posterior, mas a gente encontra ali o rei Davi trazendo a arca para Jerusalém. É um texto maravilhoso, mas diz o texto que depois de abençoar o povo, Davi voltou para sua casa e abençoou a sua família. E aí a gente já viu muita gente falando de Mical, né? Eu mesmo já falei também. Mas o fato é que para Davi, em primeiro lugar, veio o povo, veio a sua posição de rei, e depois veio a sua função de pai, marido e sacerdote da sua casa. Talvez esse seja o grande erro de muitos líderes, muitos homens de Deus, porque a família sempre fica para depois. Alguém que eu me inspiro muito sobre o meu sacerdócio familiar, além da escritura sagrada, exemplos que a gente tem, é o Marcos Piangi, e autor do livro Meu Pai é Pop. E, de fato, nesse tempo que a gente vive da pandemia, a gente precisa aprender, em alguns momentos, a aproveitar a oportunidade que nos foi dada e colocar de lado resultados, colocar de lado a produtividade e curtir um bom momento com os nossos filhos. Eu sou pai de 2 meninas e eu brinco de comidinha se for preciso, eu deixo até passar uma maquiagem se for preciso. E isso talvez seja um exemplo porque o meu pai, mesmo sendo de uma cultura, de um tempo totalmente diferente, a minha experiência com meu pai foi muito boa de presença. E ele, em todo tempo que pôde, me ensinou coisas preciosas e fez coisas preciosas. O meu pai fazia arco e flecha de bambu para eu brincar, do Dia dos Índios. Eu gostava de brincar de policial e ladrão. Meu pai fazia arma de madeira, porque a gente não tinha dinheiro para comprar muitas vezes, brinquedos de plástico. O meu pai dançou gafieira na gincana da escola. Meu pai esteve comigo o tempo todo. Isso é muito importante. Uma coisa que a gente precisa meditar é que não existe ex-pai, né? Pode existir ex-patrão, um monte de coisa. Até ex-marido pode existir, mas ex-pai não existe.
talvez a história de Davi nos leve a refletir sobre isso, porque o cenário da sua casa foi muito conflitante. Interessante que ele dá o nome a um dos seus filhos de pai, meu pai é a minha paz, que é Absalão, como a gente conhece, mas é Avshalom. E Absalão foi aquele filho que usurpou o trono de seu pai, mas mais do que isso, Absalão também matou o seu irmão Amon, que abusou da sua irmã Tamar. Essa era a família de Davi. Aquele que abençoou o primeiro povo para depois ir para sua casa. E aí os soldados de Davi um dia saem para matar Avshalom, meu pai é a minha paz, Absalão. E aí Davi recebe a notícia que os homens saíram atrás de Absalão e um de seus súditos diz a ele: o futuro de Absalão será como de todos os inimigos do rei. Davi começa a chorar, está lá no capítulo 18 de 2 Samuel, e Davi fala assim: ah, meu filho Absalão, quem me dera eu estivesse no seu lugar para morrer. Diz que os soldados de Davi ficaram revoltados com aquilo. Talvez muitos deles não fossem pai. O que aconteceu é que mesmo diante de tantos conflitos e de algumas omissões de Davi como chefe de família e como pai, naquele momento ele mostrou que não existe ex-pai. E ele se redime no seu sentimento para com o seu filho, cujo nome significava: meu pai é a minha paz. O meu pai é a minha paz, porque ele foi um bom pai, ele é um bom pai ainda hoje, e tudo que eu posso dizer é que muita coisa do que eu sou se deve à influência da vida do meu pai sobre a minha vida. Feliz Dia dos Pais, Deus abençoe você, Shalom, shalom.